Pensa só na Inglaterra do século XIV. Um cenário cinzento, medieval, muito antes daquela explosão que a gente conhece como a Reforma Protestante. Ali, sabe, de forma bem silenciosa, uma revolução estava sendo semeada. O trabalho de um único homem preparava o terreno para tudo que estava por vir. Pois é, bem antes das 95 teses de Lutero chacoalharem a Europa, uma pessoa plantou as sementes de uma transformação gigantesca. E ele fez isso defendendo uma ideia que era, ao mesmo tempo, muito simples e perigosamente poderosa. Vamos mergulhar na história de quem preparou esse caminho. O nome dele era John Wycliffe, um teólogo, professor, um pensador inglês lá do século XIV. E olha, para a gente ter uma ideia do tamanho da coragem desse homem, a gente precisa primeiro tentar ver o mundo com os olhos dele. A situação era mais ou menos assim. De um lado, a Bíblia, um tesouro sagrado, mas completamente trancada na língua do latim, que o povo comum não entendia nada. E do outro lado, o povo, que dependia 100% da interpretação dos padres. O poder da instituição era quase absoluto, porque era ela que controlava o acesso a Deus. E foi olhando para essa cena que Wycliffe chegou à conclusão: não, isso não pode estar certo. Mas afinal, quem era esse homem? Ele era uma das mentes mais brilhantes da sua geração, um professor super respeitado na Universidade de Oxford. O ponto é que ele não apenas lia as Escrituras. Ele enxergava o abismo gigantesco entre a riqueza e os abusos da Igreja e a simplicidade radical dos ensinamentos de Cristo. E a transformação do Wycliffe não foi tipo um momento de emoção. Foi uma jornada intelectual, sabe? Uma dedução que veio de muito estudo e que levou ele a uma conclusão teológica que era, para dizer o mínimo, incrivelmente perigosa para a ordem da época. E aqui tem um ponto que é fascinante sobre ele. Não existe nenhum registro de um evento dramático, de uma revelação no meio de lágrimas. A mudança dele não foi guiada por um sentimento arrebatador. Foi uma conversão teológica. Foi o resultado de um estudo rigoroso, profundo, implacável das Escrituras. Ele não sentiu algo novo, ele concluiu algo novo. E a história mostra que conclusões bíblicas, quando levadas a sério, têm o poder de abalar impérios. E que conclusões foram essas? Primeiro, a Bíblia é a autoridade máxima, está acima de qualquer papa, de qualquer tradição. Segundo, Cristo, e não o homem em Roma, é o único líder da Igreja. E terceiro, a instituição se corrompeu, se afastou demais do modelo que está lá no Novo Testamento. Cada uma dessas ideias era uma bomba relógio plantada no coração da Europa medieval. Essas ideias levaram Wycliffe ao seu ato mais revolucionário. Uma atitude que não queria só reformar a Igreja, mas sim devolver para o povo uma coisa que era dele por direito. Então pensa só, numa era sem imprensa, onde cada livro era copiado à mão, um trabalho que levava anos. Qual foi a grande e audaciosa jogada dele? O que ele fez que ameaçou a base de todo o sistema? Ele liderou o projeto da primeira tradução completa da Bíblia para o inglês, a língua do povo. Imagina o trabalho monumental disso. Cada palavra, cada capítulo, copiado à mão, à luz de velas, por pessoas dedicadas. Isso foi muito mais que uma tradução. Foi um ato de libertação espiritual. E a palavra se espalhou. Os seguidores dele, que ficaram conhecidos como Lollardos, se tornaram um movimento quase clandestino. Eram pregadores que viajavam de vilarejo em vilarejo, carregando pedaços preciosos da Bíblia em inglês e ensinando que as pessoas não precisavam de intermediários para ter acesso a Deus. A fúria da Igreja foi imediata, claro. A reação da instituição demorou um pouco, mas quando veio, foi um dos atos de condenação mais bizarros e reveladores da história. Foi um testemunho do medo que as ideias de Wycliffe ainda causavam. Olha que inacreditável. Wycliffe morreu em 1384, de causas naturais. Mas 44 anos depois da morte dele, em 1428, um conselho da Igreja, ainda assombrado pela influência dele, declarou que ele era um herege. E eles ordenaram que os ossos dele fossem desenterrados, queimados até virar cinzas e jogados num rio. E é exatamente isso. Aquele ato macabro, desesperado, não era um sinal de força da Igreja, era um sinal de fraqueza. Era a prova de que as ideias de Wycliffe continuavam vivas e poderosas. Eles podiam queimar os ossos dele, mas não podiam queimar a verdade que ele tinha libertado. Mas
como é que as ideias desse professor inglês viajaram no tempo e no espaço para alimentar a explosão que aconteceria mais de um século depois. Vamos conectar esses pontos agora. Os textos de Wycliffe cruzaram a Europa e chegaram nas mãos de um reformador da Boêmia chamado Jan Hus. Hus, super inspirado, defendeu ideias parecidas e, por causa disso, foi queimado vivo. Um século depois, um jovem monge chamado Martinho Lutero encontrou os escritos de Hus e, por meio dele, conheceu as ideias de Wycliffe. Wycliffe foi a raiz invisível que nutriu o solo para a revolução que estava por vir. O legado dele é imenso e está vivo até hoje. A ideia de que todo mundo deveria ter a Bíblia na sua própria língua, o princípio de que a Escritura é a autoridade final, a ideia de um acesso direto a Deus, tudo isso floresceu a partir das sementes que aquele corajoso professor de Oxford plantou. Wycliffe não viveu para ver a grande reforma acontecer, mas em todos os sentidos que importam, foi ele quem a plantou. E aqui está uma verdade bem profunda. A mudança histórica raramente vem só da explosão, mas do trabalho paciente e muitas vezes perigoso de semear. E essa é a reflexão final. A história adora celebrar as figuras explosivas, né? Mas talvez as pessoas mais importantes sejam aquelas que, em silêncio e com um custo enorme, preparam o terreno para a mudança. John Wycliffe foi um desses homens.